Eu estou aqui para falar nada além da verdade. Nós estamos estudando a segunda lição da Escola Sabatina do Evangelho de Gálatas. E é muito importante esse estudo. Por quê? Porque Paulo ele age um pouquinho diferente do que ele agiu quando ele iniciou a carta a outras pessoas. Nós vamos entender o porquê Paulo ele age de uma forma um pouquinho diferente. Interessante a gente saber que Paulo ele falava para três grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas era para aqueles que haviam se tornado cristãos, aceitado o evangelho que ele havia pregado e que dariam a própria vida por Paulo, amavam Paulo. O segundo grupo era um segundo grupo que saiu desse primeiro, insurgentes, que depois venderam a ideia de que os gentios, para serem salvos, eles não bastava apenas crer em Jesus, mas deveriam praticar algumas coisas que os judeus praticavam. E a principal delas, que eles pregavam, era exatamente a respeito da circuncisão. E o terceiro grupo envolvido em tudo isso aqui ainda eram os apóstolos, que também estava dando problemas. Afinal de contas, o próprio Pedro, em determinada circunstância, para agradar os judaizantes, ele ficou em cima do muro a respeito dessa questão da circuncisão. Então, para entender essa questão do conceito, Paulo aqui está defendendo a sua autoridade. Ele começa a carta já defendendo a sua autoridade. Veja bem o que ele diz já no primeiro versículo de Gálatas 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então Paulo deixa claro que ele não escreveu por parte de homem algum, mas que o evangelho que ele estava pregando veio do próprio Jesus Cristo. E ele coloca Paulo apóstolo. Então, ele levanta aqui um problema que a igreja estava enfrentando naqueles dias. Que o evangelho que ele havia pregado e que eles haviam crido e recebido, infelizmente ficaram por um tempo, mas depois surgiu problemas. E é exatamente o problema que a gente levanta no verso 6 do capítulo 1. Olha o que ele diz ali. Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Como assim outro evangelho? Exatamente. Paulo havia pregado que o evangelho verdadeiro é aquele que a pessoa aceita Jesus, Jesus veio, viveu, morreu em nosso lugar, ressuscitou e foi para o céu. E prometeu que se a gente crer nele e aceitá-lo como Salvador, automaticamente nós estamos recebendo a salvação, porque ele é a salvação. E agora, esse grupo de pessoas pregavam um evangelho um pouco diferente. Não bastava apenas a fé em Jesus, mas deveria ter algo a mais, ou seja, prática de lei. E a lei, no caso aqui, era a lei cerimonial, a lei da circuncisão. Se a gente for analisar, e a gente não tem tempo agora, mas de fato a questão da circuncisão vinha lá da época de Abraão. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Paulo era circuncidado. Então, eles até quase que têm justificativas. Mas Paulo foi incisivo, porque ele sabia muito bem do evangelho que ele havia pregado e que ele havia recebido, que a salvação é somente pela graça de Cristo. Aceitou a Jesus, recebeu a salvação. A prática da lei, ela pode nos ajudar a levar a Jesus, mas a salvação é somente através de Jesus. Na verdade, a solução para o problema que foi levantado é exatamente isso. Paulo, nessa carta, ele defende a sua autoridade de tal forma que ele chega a dizer no verso 8, e repete com ênfase no verso 9, que se alguém ensinasse outro tipo, ou até mesmo um anjo de evangelho que ele ensinou, diferente do que ele ensinou, seja anátema, ou seja, amaldiçoado por Deus. É isso que ele diz, de tão indignado que ele ficou das pessoas, infelizmente, estar desvirtuando aquilo que ele havia pregado. E ele termina dizendo assim, verso 10, esta parte. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens?
Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. E eu pergunto para você, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos buscando agradar as pessoas quando a gente vai preparar a mensagem? Será que nós temos que agradar para atrair as pessoas a Cristo? Ou devemos de fato pregar o Evangelho que fomos chamados, assim como Paulo, a pregar? Pense nisso. Fica com Deus.